João 4 começa dizendo que quando o Senhor, é a primeira vez que eu vejo João chamando Jesus de Senhor. Interessante, né? E diz que quando o Senhor entendeu que os fariseus souberam que ele estava batizando mais discípulos do que João Batista, ele, Jesus Cristo, resolve ir embora da Judéia e vai para a Galileia. É interessante esse versículo, né? Porque Jesus não tinha a que temer, mas Jesus realmente fugia de todo o ambiente de competitividade, de tudo aquilo que distorcia o verdadeiro sentimento, né? E gerava um sentimento distorcido daquilo que era a realidade que ele queria fazer. Ele não estava ali a fim de disputar, ele não estava ali a fim de bater forças ou, né, de alguma forma, competir com João Batista, de forma nenhuma. O sentimento dele era totalmente puro, importava salvar vidas, libertar vidas, e não era ele propriamente que batizava, eram seus discípulos. Contudo, o que importava era o resultado final daqueles que queriam e buscavam e ouviam a pregação, a preleção. E quando eu li essa passagem, o Senhor me fez lembrar de Isaac, que Isaac também viveu essa mesma marca, num ambiente de ódio, num ambiente, né, de disputa, num ambiente de perseguição. Ele ia, tentava cavar os seus poços, fazer as coisas, iam atrás dele e fechavam o poço que ele estava cavando, né? E aí ele chamava de o poço de Ezeque, por toda a contenda que criavam a cada coisa que ele fazia. Então ele foi, abriu outro poço e aí também criavam uma confusão e tapavam o poço que ele abria. Até que chegou um momento que ele abriu outro poço e ele chamou de Sitna, que era Satanás. Tamanha era a oposição, o levante, o ódio gratuito em tudo que ele fazia. E ele, você acha que ele ficava brigando? Ele ficava batendo boca? Ele ficava mostrando quem tinha mais poder ou força? Não. Ele tinha uma promessa. E o que Isaac fez? Seguiu adiante, até que ele abriu um poço, aonde ele pôde chamar de Reobote e disse: até aqui o Senhor me ajudou. E realmente, essa é uma palavra poderosa que o Senhor quer ensinar. Se Jesus, o Filho de Deus, tinha esse sentimento, né, de seguir em frente, então há momentos na sua vida que você deve ter esse sentimento pleno. Seu coração é limpo, seu coração é puro, você deve avançar. E Jesus foi para Galileia, lá a terra dele, aonde ele diz: não há profeta sem honra senão na sua casa. Só que nesse caminhar ele passou por Samaria. E ele sentou à beira de um poço onde uma mulher estava pegando água. E ele ali começou a conversar com aquela mulher, os demais discípulos tinham ido buscar comida. E ele ficou conversando e ele pediu água para aquela mulher. E aquela mulher ficou ali: como que você conversa comigo? Eu sou uma samaritana. Ela ficou ali discutindo, né, problemas e aquilo que eram bloqueios e aquilo que eram impedimentos, né? Muitas vezes ocorre isso, né? Jesus quer falar com você e você fica colocando impedimento. Ué, por que o Senhor está falando comigo? Né? E ela fez isso com Jesus. E Jesus falou: olha, se você soubesse quem está falando com você, você não só pediria água, como eu te daria água viva. E ela ficou assustada. Que água viva era essa? Ele falou: ora, você é maior do que o nosso pai, né? Jacó, que nos deu esse poço, me dê dessa água. Jesus falou: se eu te der desta água, você nunca mais terá sede.
interessante nós aprendermos tudo que Jesus ensinou nesse momento com essa mulher samaritana. Jesus começou a falar de preenchê-la, de abençoá-la, de satisfazê-la, porque a água é saciar, né? A pessoa que tem água, ela está satisfeita, ela está saciada, ainda mais no ambiente da época, né? Nós estamos falando de Samaria, nós estamos falando de sol, queridos. Hoje está sol, né? Hoje fez muito calor. Agora você imagina só na época. E diz então que Jesus, falando com aquela mulher, indagando, e ela fala: me dê desta água. E então Jesus continua ali falando de coisas espirituais e proféticas. Jesus fala da alma dela, da condição dela, toca na ferida dela. Jesus tocou especificamente na área que ela não era bem resolvida. E a área que ela não era bem resolvida era no emocional, no sentimental. E ela fica assustada e reconhece: tu és um profeta. Mas, então diz a palavra do Senhor, que Jesus começa a entrar em assuntos espirituais com ela. E ela fala: aqui tem um monte, mas onde é o monte certo que nós devemos adorar a Deus? Dizem que é em Jerusalém. E Jesus então fala que chegará um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. E esses são os que Deus procura. O que seria isso? Entenda, Jesus começa a conversar, ela começa a colocar um monte de dificuldades na conversação, porque até que ponto Jesus podia estar falando com ela, porque até que ponto aquela conversa deveria continuar, etc. e tal. E até que Jesus alcança realmente um assunto espiritual, fala da vida dela pessoal, e por fim aquela mulher crê e sai daquele lugar com o coração cheio realmente de sentimentos de Deus. Ela diz então para Jesus: olha, disseram que o Messias virá e ele nos dirá tudo o que deve ser feito. E então Jesus diz para ela: eu sou este. E ela assusta-se e realmente sai, deixa o cântaro ali. E ela vai para a cidade e começa a avisar um monte de gente: olha, eu encontrei um homem que me falou todas as coisas que eu tenho vivido. Ele, porventura, deve ser o Cristo, ele é o Cristo. E diz então que essa mulher arrastou um monte de gente e eles ouviram o testemunho dela. Nesse momento, os discípulos já tinham chegado e falaram para Jesus: Jesus, vamos comer, come. E então Jesus diz: a comida que me alimenta é fazer a vontade do meu Pai. A comida que me alimenta e me satisfaz. E eles não entendiam nada. Ué, será que ele trouxe alimento? Será que ele tem outra comida aí porque ele não quer comer? Né? Estavam pensando só no âmbito físico. Mas Jesus tinha oferecido uma água espiritual para aquela mulher e ele agora estava falando de uma comida espiritual que o saciava, que era fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a obra de Deus. Lembra que lá no comecinho do capítulo 4, ele foi embora porque ele não queria confusão? Lembra? Ele foi embora porque você vai ver aqui ele dizendo: muitos dizem que daqui 4 meses só a seara vai estar boa para a colheita. Mas olhem para os campos, a seara é grande. E nesse momento você percebe, né, um delírio de Jesus, né? Quantas coisas, quanta obra pode ser feita, quantas vidas podem ser salvas. E ele, na verdade, estava ali saciado, alimentado pela fé, por aquilo que ele estava vendo acontecer, sentindo no seu espírito. E enquanto isso, a mulher estava lá em Samaria, queridos. Samaria era a terra dos judeus misturados. Então, os judeus misturados não eram a raça pura, né? São aqueles que não casaram judeu com judeu, ok? Estes eram os samaritanos. Então, os judeus puros os recriminavam, nem conversavam com eles com medo de se contaminar, certo? E essa mulher, que era uma samaritana, uma judia
misturada, diremos assim, né? Estava lá testemunhando para meio mundo que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E sabe o que aconteceu? Nesse momento que Jesus está delirando ali, né? Falou, quanta coisa para fazer, né? Você vê, podia ficar lá quebrando pau, podia ficar lá brigando, né? Podia ficar lá disputando quem faz mais, quem faz menos, quem batiza mais, quem batiza menos. Eu podia ficar lá brigando para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. E olha aqui, que seara grande, que campo grande, e Jesus delirando. E a mulher pregando lá em Samaria. De repente, irmãos, essa mulher arrasta uma multidão de homens. E esses homens vão lá para saber quem era esse. Era o Cristo realmente? E diz então que Jesus testemunha para eles. E eles ouvem de Jesus. E diz então que estes, muitos samaritanos, acreditaram em Jesus. Olham para aquela mulher e falam, ora, agora a gente acredita, não é por suas palavras não, a gente acredita porque nós mesmos ouvimos e testemunhamos. E diz então que um monte de samaritano acreditou no Senhor Jesus Cristo. Aleluias! E Jesus continuou indo para Galileia. Galileia é onde ele cresceu, não esqueçam, ok? E ele ali indo da Judéia para Galileia, de repente ele encontra com um nobre que chega diante dele e implora pela cura do seu filho. Fala, me ajude, meu filho está muito doente. E Jesus fala, se você não ver sinais, vocês não crerão? E aquele homem falou, por favor, me ajuda meu filho, cura meu filho. E esse foi o segundo milagre de Jesus. Jesus então olha para ele e diz, vai, teu filho está curado. E diz que aquele homem foi embora. E quando ele chegou, ele realmente teve a notícia que o filho dele fora curado. E ele perguntou, que horas foi mais ou menos? E a hora foi exatamente com a hora que Jesus liberou a palavra de cura sobre ele. E diz então que aquele homem creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. E esse foi o segundo milagre que Jesus fez quando ia da Judéia para Galileia. Sabe esse caminho de que ele ia para uma terra da dificuldade, que era a Galileia para ele. Você vê que ele sempre vai com a consciência, perceba que ele mesmo diz, né? Versículo 44, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua pátria e foi para Galileia, né? Então Jesus já ia para Galileia sabendo que não era fácil a incredulidade ali, mas no caminho sempre ocorriam milagres. Aprenda com esse João 4 que está cheio de ensinos lindos para nós. A seara é grande e como Jesus disse, levantai os vossos olhos, vede que as terras já estão brancas para a ceifa. Há um que planta, há um que colhe, cada um terá o seu galardão, cada um terá a sua colheita. O que ele estava querendo dizer com isso? Não é necessário disputa, não é necessário concorrência, não é necessário competitividade no reino. O que é necessário é entender que a colheita virá para Deus e Deus será exaltado sobre todas as circunstâncias. Como ele mesmo disse, uns plantam, outros colhem. O que ceifa recebe o seu galardão e ajunta frutos para a vida eterna, para que assim também o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Os religiosos, os fariseus, lá no versículo 1, estavam o quê? Doentes, porque Jesus estava batizando mais até que João Batista. Já não bastava João Batista, né? E, no entanto, Jesus mostra a essência, a pureza do Evangelho. Por isso que diz
Quem tem o coração puro verá a Deus. E os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, o teu interior é pura trevas. Mas se os teus olhos forem bons, quão grande será a luz? Desenvolva e procure realmente ter o seu interior limpo para você poder ver a grandiosidade da obra de Deus em todo lugar, até em Samaria. Jesus estava ali com o coração limpo e viu uma obra maravilhosa acontecer, salvando a muitos samaritanos que nele creram. E lá, na própria terra dele, Galiléia, ele também viu o milagre acontecer. Quer dizer que, na verdade, o sentimento verdadeiro, por isso que a Bíblia diz, e é muito forte esse versículo que eu sempre guardo, que chegará o dia que as nossas obras passarão pelo fogo. Se é ouro, pedras preciosas, se é prata, se são joias, ou se é palha, se é feno, se é madeira, elas se queimarão. E naquele dia do Senhor, só haverá galardão para aqueles que fizeram por amor a Deus, para aqueles que fizeram por amar a Deus, por amar as vidas, por amar as pessoas, e não por aqueles que fazem por consentimento faccioso, consentimento de disputa, consentimento de concorrência, consentimento de discórdia, consentimento de briga, consentimento maligno. Isso vai queimar tudo e não haverá galardão. Daí a importância de não é, João Batista, não é Jesus, não é esse, não é aquele. É o reino de Deus que precisa ser glorificado. Nunca entre em brigas territoriais que envolvem placas e envolvem nomes. Queridos, lutem pelo reino de Deus, porque esse nome tem poder e esse nome é eterno. Ame ao Senhor, ame sua igreja, cuide do que está nas suas mãos. E se tiver uma igreja ali na esquina, glorifique ao Senhor. Se um for salvo por causa daquela igrejinha lá na esquina, já serão multidões de pecados que serão perdoados. E haverá um sorriso no rosto de Deus, porque mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Honre a Deus e honre a palavra de Deus. Deus te abençoe.